Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre crase. Isso, crase, aquela dúvida fundamental que um monte de gente tem. Pois é sobre isso que vamos falar hoje para sanar as nossas dúvidas, beleza? Sabe aquela coisa que todo mundo faz? Bota crase em tudo quando tem dúvida? Ou então não bota crase em nenhum A? Pois é, não faça mais isso. Hoje você vai aprender a usar a crase. Vamos nessa? Vamos cair dentro? Conceito de crase. O que é a crase? A crase nada mais é que a fusão do A, preposição, com o A, artigo. Fusão. Lembra de alguma coisa? Fusão. Pois é justamente isso. Fusão. Uma coisa se une à outra. Então, basicamente, nós utilizamos a crase com preposição a mais artigo feminino a. Ok? Então, na maioria das vezes, por via de regras, a crase é usada antes de palavra feminina. Ok? E o acento grave? O acento grave é justamente aquele acento contrário do acento agudo para indicar a crase. A crase é um fator, é um processo de fusão entre o A mais A. E o acento grave é o tipo de acento indicador da crase. Ok? Por regra geral, como que a gente utiliza a crase? Utilizamos a crase antes de palavra feminina, como a gente já comentou. Um macete, né? Na verdade nem é um macete, é uma lógica. O que nós fazemos para verificar se aquela palavra vai precisar de crase ou não? Nós temos uma frase, por exemplo: entreguei o livro à professora. Não sei se esse A diante de professora vai ter crase. O que eu faço? Troco a palavra professora por uma palavra masculina. Professor, por exemplo. Entreguei o livro ao professor. Verifica? Agora tem um artigo junto com a preposição ao. Nada mais é que a preposição a mais o artigo o. Se eu tenho o artigo masculino, eu preciso também do artigo feminino a. Entreguei o livro a professora. Pronto. A mais a, crase no A. E outra forma também de verificar, em linhas gerais, se tem crase, é em formas de lugares, né? Quando vamos nos referir a lugares femininos. Por exemplo, vou a Paris, volto de Paris. Só tem preposição, certo? Volto de Paris. Agora, vou à Bahia e volto da Bahia. Da, de, mais a. Preposição mais artigo. Então, quando eu volto de Paris, só tem preposição? Só. E quando eu vou a Paris, eu não tenho crase. Agora, quando eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. De mais a, como já foi dito. Então, a Bahia tem crase no A. Tem até aquela regrinha básica, né? Se você vai A e volta da, colocar crase no A. Se você vai A e volta D, colocar crase para quê? Nós também devemos utilizar crase com pronomes relativos a qual e as quais. E pronomes demonstrativos, que sejam aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, ok? Sempre que essa crase for necessária, normalmente há alguma palavra, algum nome ou algum verbo que vá precisar de uma preposição. Então, fatalmente, o pronome relativo a qual, as quais, e os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela e aquelas e aquilo precisarão de crase. Por exemplo, o juiz fez remissão àquele réu. Fez remissão. Quem faz uma remissão a algo ou a alguém. Então ele pede preposição a. Quando essa preposição a, se não, está diante de um pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, sofre então a crase. Então, o juiz fez remissão a aquele réu. A mais o a do aquele réu fica craseado. Ok? O juiz fez remissão àquele réu. E com o pronome relativo é a mesma ideia. Por exemplo, aquela música a qual fizemos alusão é muito bonita. Aquela música a qual fizemos alusão. Quem faz alusão a alguma coisa.
E fizemos alusão a quê? Fizemos alusão à música. Música não é uma palavra feminina? E não foi justamente essa palavra que o pronome relativo a qual se remeteu? Não é a mesma coisa que ficar no lugar da outra? Música não ficou no lugar de qual a qual? Pois é. Então esse a qual terá que ser craseado. A música a qual fazemos alusão é muito bonita. Logo, neste caso, o pronome relativo precisa ter o a craseado. Ok, galera? Agora vamos tratar um pouco dos casos particulares da crase, né? Bom, na verdade primeiro que não são tão particulares assim, porque possuem sentido. Tem um sentido, tem uma explicação lógica para aquilo, tá? Vamos lá, vamos começar então. Palavras terra e casa. Quando que usamos crase nas palavras terra e casa? Bom, professor, terra e casa são palavras femininas. Se precisar usar, eu tenho que usar a crase, certo? Não. Por quê? Terra, por exemplo. Terra, você só vai usar crase quando ela for especificada, diferente de terra firme ou chão firme, ok? Se for terra, contrário de bordo ou contrário de ar, ela não vai precisar de crase. Você não pode usar crase diante desta terra. Mas se for uma terra especificada, pode. Por exemplo, o marinheiro, depois de viajar o mundo de navio, chegou à terra. Bom, se o marinheiro estava viajando de navio, ele estava onde? No mar. E se ele chegou à terra, qual terra que ele chegou? Terra firme, correto? Óbvio. Logo, esta terra não precisa de crase, porque já subentende-se que é uma terra firme, qualquer terra. Ok? Então, terra contrário de bordo ou contrário de ar, não precisa de crase. Agora, quando eu especifico a terra, vou à terra dos meus sonhos, vou à terra dos meus avós. É qualquer terra? Não, é a terra dos meus avós. A terra está especificada. Então ela precisa do quê? Ela precisa de um artigo para essa especificação. Lembra quando a gente estudou o artigo? O que o artigo faz? Especifica, determina o substantivo. Pois é, essa terra está determinada. É a terra dos meus avós. Sendo assim, eu tenho que usar a crase. No mesmo sentido, nós temos a palavra casa. Se você não especificar casa, subentende-se que seja a sua casa. Então você não precisa usar crase. Mas se for uma casa especificada, determinada, então terá de usar a crase. Ok? Por exemplo, eu vou à casa pegar umas roupas. Eu vou à minha casa. A casa aí, no caso, ela é sem especificar. Ok? Se você não especifica, subentende-se que é a casa do falante. Então, não precisa usar crase, não tem que usar crase. Mas eu vou à casa de Juliana pegar umas roupas. Especifiquei a casa, correto? Não é qualquer casa, é a casa de Juliana. Então, eu tenho que usar a crase, porque casa está especificada. É a mesma noção da terra. Ok? Especificou, coloca a crase. Não especificou, não coloca crase. Beleza? Vamos continuar. Verbo preferir. O verbo preferir é aquele verbo que, em geral, você faz digamos assim, uma dicotomia entre alguns termos, ok? Você sempre fala que prefere alguma coisa a outra coisa. Inclusive a regência de preferir é sempre essa, né? Você não pode preferir mais algo do que algo. Você tem que preferir sempre algo a outro algo, beleza? E você tem uma regrinha também em relação à crase, que você vai ver que faz um sentido parecido com todos os outros, tá? Que é a tal da especificação. Se você fala, prefiro suco a Coca-Cola, você usa crase? Não usa. Por que não usa? Você especificou suco? Não. Então você não vai especificar Coca-Cola. Só vai utilizar a preposição e não o artigo. Mas se você falar, prefiro o suco a Coca-Cola, você especificou o suco. Sendo assim, você deve especificar Coca-Cola. Então, crase no ar, menino. Beleza? Crase diante de palavras masculinas. Em regra geral, você não vai usar crase diante de palavras masculinas. Por que não, professor?
Bom, é óbvio, né? Palavra masculina, você vai usar artigo a ou o. Você vai usar o artigo o. Então, não existe uma regra geral. Aliás, em regra geral, você não vai usar a crase diante delas. Entretanto, você deve usar a crase quando significar subentender-se a moda de. Por exemplo, eu me visto a Armani. Digamos assim. É mentira, tá? Porque Armani é caro pra caramba. Enfim, eu me visto a Armani. A moda de Armani. Armani é palavra masculina, mas está subentendido a expressão a moda de. Então eu devo usar crase. Ok? Vou comer bife à parmegiana. Devo usar crase? Deve. Por quê? A noção é a moda de Parma, a região da Itália em que foi inventado o bife à parmegiana. Então, existe a noção de a moda de Parma. Vou comer macarrão à parisiense, né? O penne à parisiense. A moda Paris. Então, você deve utilizar crase no penne, no macarrão à parisiense. Agora, eu vou comer bife a cavalo. Você vai usar crase? Você vai, por acaso, comer bife à moda de cavalo? A carne é feita de cavalo? Inclusive, quem vem montado são os ovos. Não é isso? Então, não tem crase. Aí vai a regra. Antes de palavra masculina, você não vai usar crase. Ok? Nos discursos gerais, em que você usa de e a, ou da e a. Quando você usa de e a, você não coloca crase. Mas quando você usa da e a, você coloca crase. Como assim? Ah, eu vou estudar de segunda a sexta. Eu não especifiquei qual é a semana, quais são os dias úteis que eu vou estudar. Né? Eu estudo de segunda a sexta. Certo? Beleza, você vai colocar crase nesse a? Não vai colocar crase. Agora, se eu quiser especificar aquela semana que eu estudei. Vou estudar da segunda a sexta. Coloco crase? Sim. Aí sim. Por quê? Especifiquei o primeiro, da segunda, D mais A. Então eu vou especificar o segundo, da sexta. Ok? Da segunda a sexta. Então esse a sexta será craseado. Em geral, você não vai colocar crase antes de numerais cardinais. Ok? Em geral, você não vai colocar crase. Entretanto, quando ele se remeter a horas, você deve colocar crase, ok? Porque hora é uma palavra feminina. Então ela propõe o uso da crase, ok? Se você chegar e falar assim, eu cheguei às 20, eu não preciso nem colocar a palavra horas. Já se subentende que eu cheguei às 20 horas. Então você deve colocar crase, tá? Então diante de hora, você deve colocar a crase. Você precisa colocar crase diante de locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas formadas por palavras femininas, ok? Por exemplo, às vezes fico muito cansado e preciso dormir 8 horas da noite. Às vezes fico muito cansado. Significa o quê? De vez em quando eu fico cansado, ok? Então, é um indicador temporal, é uma locução adverbial de tempo. Às vezes, vezes não é feminino, então eu preciso usar crase neste sentido. Muito cuidado, por quê? Quando você não usa crase e você quer dizer que às vezes é uma locução adverbial temporal, você está dizendo, na verdade, simplesmente um artigo e um nome feminino. Então pode ter um outro sentido. Por exemplo, às vezes que estou cansado, às vezes que estou cansado. Eu estou falando especificamente das vezes que estou cansado. E eu não estou dizendo que de vez em quando eu estou cansado. Tá entendendo? Uma coisa é dizer, de vez em quando estou cansado. Às vezes estou cansado. Volta e meia estou cansado. Craseado. Agora, às vezes que estou cansado, só naquelas determinadas situações, vezes, estou cansado. Então, o uso da crase muda o sentido. Além do que, às vezes, é errado mesmo, tá? Fica ligado. Galera, não devemos usar crase
antes de palavra masculina, exceto quando indicar a moda de. Mas, no geral, não usamos crase, ok? Por quê? Porque a palavra masculina não pede o artigo a, e sim o artigo o, e só de vez em quando. Beleza? Não devemos usar crase diante do pronome definido uma, a não ser que seja uma, não seja o pronome definido, mas seja uma hora, ok? Uma hora, referindo-se a hora e não o pronome indefinido, aí sim devemos usar a crase. Não devemos usar a crase diante de palavras no plural. Por exemplo, eu me refiro a pessoas de bem. Eu me refiro a pessoas de bem. Pessoas está no plural. Mas eu não vou usar crase no a. Por que eu não vou usar crase no a? Porque eu só estou usando a preposição. Eu não estou usando o artigo. Se eu utilizar o artigo, eu preciso jogar pessoas. Aliás, eu preciso jogar o artigo no plural para concordar com o substantivo pessoas. Aí sim, me refiro às pessoas de bem. Aí tudo bem. Aí eu vou usar a crase. Mas no geral, antes de palavra no plural, eu não uso a crase. Beleza? Não utilizamos crase antes de pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ok? Pronome pessoal do caso reto, obviamente, como o nome já diz, já indica uma pessoa, né? Faz papel de sujeito ou de predicativo. Não utilizamos crase diante desses pronomes. Eles já fazem uma indicação, uma determinação de alguém. Ok? Então é errado utilizar crase diante desses pronomes. E nessa mesma vibe, os pronomes de tratamento, né, ou as formas pronominais de tratamento, nós também não utilizamos crase diante deles. Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Mercê, eles já indicam uma pessoa, já fazem uma determinação. Então a crase diante deles é errada, ou seja, o artigo diante deles é errado. Você só vai usar a preposição, entregou o juramento à Vossa Majestade. A Vossa Majestade, esse A não tem crase, ok? Não utilizamos crase antes de verbos. Antes de verbos não se usa crase, tá? O capitão está a convocar aqueles soldados. Está a convocar aqueles soldados. Esse A é somente preposição, não tem crase aí porque não tem artigo, tá? E também não utilizamos crase diante numeral, sendo cardinal, tá? Estou a 2 léguas de distância. Numeral cardinal, 2, não tem crase, beleza? Não utilizamos crase também com palavras repetidas do tipo gota a gota, beco a beco. Não utilizamos crase nesse tipo de palavras. Não utilizamos crase com o nome de lugar que não precisa de artigo, né? Que foi o caso que eu falei naquela regra geral, né? Vou a Paris, volto de Paris. Então você não usa crase, a não ser, a exceção é, se você especificar este lugar e ele for feminino, então você vai precisar utilizar a crase. Não utilizamos crase também diante de pronomes demonstrativos que não sejam aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Pronomes indefinidos, também não utilizamos crase diante deles. Pronomes relativos, que não seja a qual ou as quais, não utilizamos crase diante deles. E também não utilizamos crase diante de pronomes interrogativos. Beleza? Pessoal, ainda tem aqueles casos em que a crase é facultativa, tá? Ou seja, é uma opção do falante utilizar ou não utilizar a crase, tá? São basicamente 3 casos em que a crase é facultativa. Depois da preposição até, por exemplo, estudei até às 20 horas. Pô, professor, mas diante de hora tem crase. Pois é, mas aí eu utilizei o até. Até já é uma preposição. Então não é necessário que você utilize outra preposição. Entendeu? Por isso que não é necessário crase. É facultativo. Você pode colocar ou não. Então depois de até, facultativo. Antes de nome próprio feminino, entreguei a bolsa a Maria. Bom, Maria é nome próprio feminino. Normalmente, Maria todo mundo já vai saber quem é. Poxa, é um nome próprio. Então, não precisa de uma especificação. Mas é facultativo. Você pode colocar
a crase em via de regra. Se é um nome feminino, o verbo entregar rege com preposição ou e não, né, é objeto direto e indireto, então você pode dizer que entregou a bolsa a Maria e colocar crase no ar, ok? Agora, é uma coisa muito específica, né? De repente até questão de prova. Você chega numa sala, aí só tem Maria, né? Por exemplo, um concurso. Um concurso, por exemplo, muitas das vezes ele é organizado por nome. Então tem uma sala que só vai ter um monte de Maria. Entendeu? Então você fala assim, entreguei o cartão resposta a Maria. Aí tudo bem, eu estou especificando a Maria diante de várias Marias em que eu entreguei aquele cartão resposta. Especifiquei, então coloquei crase até obrigatoriamente, digamos assim, né? Mas é facultativo, ok? E também é facultativo diante de pronomes possessivos femininos. Diante de pronome possessivo feminino, sua, minha, tua, também é facultativo. Por que é facultativo? Pela mesma forma que o até, né, você tem o pronome, que o até é uma preposição, né, então não precisa duplicar a preposição. O pronome, ele também muitas vezes faz um papel de artigo, ele também determina o substantivo. Então não há uma grande necessidade de você colocar crase, o acraseado, antes do pronome possessivo feminino, porque o pronome possessivo feminino também já está determinando aquele nome, ok? Então, galera, essa foi a aulinha sobre crase, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, coloca lá nos comentários. Pô, Antônio, foi muito legal. Pô, Antônio, pode melhorar aqui, sem problema algum. Obrigado, um abração.